vai ficar bem, que Deus vai cuidar, enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida da nossa família, das nossas coisas, né? Então, que Deus abençoe. E é difícil porque até agora ela mamava, né? Faz pouco tempo que eu tirei ela do peito, então ficava ainda muito dependente da mãe. E também para a gente estar estudando, para eu poder dar essa lição, eu marquei com o Marcos desde o primeiro dia, né, que chegou essa. Falei, dá um espaço bem grande, porque eu tive que ir estudando bastante tempo antes, porque na semana é bem difícil. Eu chego do trabalho em casa, elas caem toda a atenção, corre com uma, corre com outra, acaba não dando tempo. Mas graças a Deus, deu tudo certo, e hoje nós estamos aqui para falar de um tema que é bastante polêmico, né? Bastante controvertido, mas também ao mesmo tempo é um tema que já tem sido bastante explorado nas igrejas. Eu creio que nenhum dos irmãos ignora, né, qual seja o conceito bíblico acerca do divórcio. É um tema que tem sido bastante debatido também em palestras, encontros, principalmente encontros de casais, né? Eu acho que os irmãos já têm uma grande noção acerca do divórcio, mas vamos procurar tratar aqui, abordar alguns aspectos que eu entendo que sejam relevantes, né? Lógico, de acordo com o que está aqui na revista, o Antigo Testamento, a posição de Jesus, os ensinos de Paulo, e eu vou procurar trazer para os irmãos algumas coisas a mais, né? Que é sempre bom a gente estar complementando, porque falar o que a gente já sabe, ou falar o que todo mundo no cotidiano já vê, já sabe, na Bíblia, encontros e tal, é bater no molhado, né? Chover no molhado. Mas que a gente possa trazer algo novo para os irmãos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, se eu puder esclarecer, a gente esclarece agora, senão nós vamos pesquisar e depois trazer uma resposta para os irmãos, que os irmãos fiquem à vontade e também possam me ajudar. Eu estou meio destreinada, tá bom, irmãos? Então vamos lá, introdução. Marcos, ali, a revista dos irmãos que não tem para estar acompanhando. Uma bênção isso, né? Muito bom. Por ser algo traumático, o divórcio é sempre um assunto difícil de ser tratado. Existem pessoas que não o aceitam em nenhuma condição, há pessoas que sob determinadas circunstâncias são favoráveis, e até os que buscam base nas Escrituras para admiti-lo em qualquer situação. Qual a posição da Bíblia? É o que estudaremos nessa lição. Então, o objetivo da lição hoje, como eu já disse, é estudar o divórcio conforme está nas Escrituras, tá? Não vai ser para satisfazer a vontade de A ou de B, como os fariseus ao questionarem Jesus queriam satisfazer a sua própria vontade, para que Jesus dissesse que podia divorciar em qualquer situação, né? Então, eles queriam ali que Jesus dissesse o que eles queriam ouvir. Então, não é o nosso objetivo hoje. Nós não estamos aqui para dizer o que ninguém quer ouvir, nós estamos aqui para dizer o que a palavra de Deus nos ensina, né? E mais do que isso, irmãos, mais do que falar sobre o divórcio, gostaria que os irmãos entendessem que de forma alguma essa lição vai querer incentivar isso no nosso meio. Não é porque nós estamos estudando o divórcio, os casos onde o divórcio são permitidos, é que trata-se de um incentivo ao divórcio. Ao contrário, né? Porque Jesus ele foi bem claro que no começo, no princípio, Deus criou o homem e a mulher e criou a indissolubilidade do vínculo conjugal. Então essa é a posição da Bíblia, essa é a posição que nós crentes temos que ter. Nós não estamos incentivando. É claro que existem motivos que podem permitir e justificar uma separação, um divórcio, tá? Mas o objetivo maior dessa lição é fazer com que, principalmente os casais, né, uma lição mais voltada para casais, venham se conscientizar de que a manutenção do vínculo conjugal é algo desejado por Deus e é algo possível, né? Embora seja difícil, porque eu vejo assim, ninguém casa pensando em se separar e se divorciar, né? Vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando nós conhecemos o nosso cônjuge, nosso marido, né? A nossa esposa, sempre aquela satisfação, aquela alegria de estar junto, de estar perto. E você sonha, a mulher sonha com o casamento, com o vestido, com a festa, os convidados, e tudo seja lindo e maravilhoso, né? Então essa é a idealização do casamento. Nós casamos com a vontade, com o desejo de ser feliz, de constituir uma família feliz, ter filhos maravilhosos e abençoados. E esse é o desejo de Deus para as nossas famílias, esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Mas muitas vezes, com o passar dos dias, o cotidiano, a rotina, a convivência que é muito difícil. Por quê? Porque as relações humanas são muito difíceis, conviver com seres humanos é muito difícil, o cônjuge, a mulher, o marido, vem de criações diferentes, então cada um tem um costume diferente, isso no dia a dia acaba criando atritos, e o relacionamento é realmente muito difícil.
né? O casamento acaba sendo difícil. Quem fala que não tem desentendimento, não tem problema, eu ainda não... Eu acredito que seja mentira, né? Porque eu não conheço alguém que consiga viver sem nenhum tipo de desentendimento. Isso acontece, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência de que o casal deve estar em continuação e buscando a Deus. Para quê? Para fechar todas as brechas, para que fique realmente um casamento blindado, vamos dizer assim, para que o inimigo não venha achar nenhuma brecha para ali entrar e causar um estrago, porque essa a vontade dele mesmo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele quer destruir o casamento, ele quer destruir as famílias, ele quer destruir a sociedade, ele quer destruir a igreja, ele quer destruir o povo de Deus. Então, apesar da dificuldade do relacionamento humano, apesar de ninguém querer casar para separar, muitas das vezes acontece essa dificuldade de um casal vir a separar, vir a se divorciar, tá? Por quê? Porque não é fácil mesmo no dia a dia. Tem diversos motivos. Eu que trabalho na área, né, a gente escuta quase que diariamente depoimentos de pessoas dos problemas que acontecem nos casamentos, e tem diversos motivos que são os principais que acabam ocasionando o divórcio. Mas geralmente, se você for analisar a situação de um casal que estão vindo se divorciar, que busca um aconselhamento, que às vezes até busca, né, um jurídico para já querer ingressar nessa situação de divórcio, é o quê? São diversas coisas do cotidiano, diversas coisinhas pequenas que acabaram se tornando um problema grande, e aí não consegue mais. A convivência se tornou insuportável. Por quê? Foram pequenas coisas do dia a dia que não foram dialogadas, que não foram perdoadas, que foram se acumulando, e aí acaba acontecendo o divórcio. Então, normalmente, por mais que você fale assim, houve uma infidelidade conjugal, tá, mas e antes dessa infidelidade conjugal, o que aconteceu? Vamos tratar antes? Vamos ver antes o que estava acontecendo nesse casamento? Então, deve ter acontecido diversas situações que culminaram naquela infidelidade conjugal. Por quê? Porque dificilmente os casais têm essa liberdade, ou vamos dizer assim, um hábito de dialogar. Então, aconteceu qualquer desentendimento, qualquer probleminha, não está gostando do que o marido está fazendo, não está gostando do que a mulher está fazendo, senta, conversa, para amanhã não se tornar um problema maior que não tenha mais solução. Que pode realmente chegar no ponto que o casal não se suporte mais. Mas é por causa de uma coisa? Não. Por causa de várias coisas pequenininhas do dia a dia. Então é isso que a gente tem que procurar tratar. Antes de chegar no motivo que, culminou com o divórcio, não aguento mais. É antes, tá? Não é só um motivo. São diversas coisas que foram se acumulando. Então é isso que o casal tem que evitar. É isso que o casal tem que conversar, orar, buscar a palavra do Senhor, buscar a Deus, estar em constante vigilância e oração para que não chegue nesse ponto. Amém? Então, o divórcio no Antigo Testamento. A lei de Moisés e o divórcio. O capítulo 24 do livro de Deuteronômio, se alguém puder abrir para mim, por favor, Deuteronômio, do versículo 1 ao 4, daqui a pouquinho nós vamos ler. Trata a respeito do divórcio. Como a prática havia se tornado comum em Israel, o propósito da lei era regulamentar tal situação a fim de evitar abusos e preservar a família. Nós já vamos ler, tá? Mas como assim, irmã? Faz uma lei que regulamenta o divórcio para preservar a família? Sim. No caso do Antigo Testamento, sim. Por quê? Israel era uma sociedade extremamente patriarcal. O que significa isso? Era uma sociedade que valorizava extremamente o homem e subjugava a mulher, tá? Então o homem podia todas as coisas e a mulher sempre lá não podia nada, tinha que só obedecer, ser submissa e etc, tá? Então o que acontecia naquela época? Por isso que Jesus falou sobre a pureza dos nossos corações, para quando os fariseus questionaram ele a respeito do divórcio. Porque os homens naquela época, qualquer motivo para eles, era motivo para repudiar sua mulher. Se não existisse o divórcio, o que acontecia? Essa mulher era repudiada, ele pegava uma hoje, repudiava amanhã, casava com outra, ele pegava repudiar por qualquer motivo. Queimou a comida, não quero mais você. Então, essa mulher que era repudiada, se não houvesse uma regulamentação acerca do divórcio, ela ficaria relegada na sociedade. Qual seria o destino dessa mulher? Ou virar prostituta para sobreviver, ou ficaria mendiga, vivendo a mínima. Por quê? Porque não teria marido, né? Naquela época era
Era algo que só o marido que tinha prevalência, que tinha condições de sustentar uma família. Não é como hoje, que a mulher sai, vai para o mercado de trabalho, estuda, entendeu? Era algo diferente. Então, naquela época, houve a necessidade de se regulamentar o divórcio, porque Deus queria? Não, porque o homem assim fez. A sociedade criou costumes na época que foi necessário fazer essa lei para se regulamentar. Por quê? Porque com a carta de divórcio, essa mulher que foi repudiada, ela podia se casar de novo. Então ela podia ter um outro marido que pudesse cuidar dela, não precisasse viver nem à margem da sociedade, nem como prostituta e nem abandonada. Tá? Então por isso que essa lei na realidade está dizendo aqui, para preservar, né, os abusos e preservar a família, para que a mulher não ficasse aí marginalizada. Vamos ler então? Quem que achou para mim aí? Deuteronômio 24. Quando o homem tomar controle então será que se não achar graça da sua obra, ou não se achar perfeito, ele fará escrito de repúdio e botará na sua mão e enviará a sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for casar-se com outro homem, este último homem, aborrecendo, ele fizer escrito de repúdio, ele der na sua mão e pedir a sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por ela morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tomá-la para que seja sua mulher, pois foi contaminada. Pois é a abominação perante o Senhor, assim não farás. Pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por Deus. Então nós vemos que aqui o divórcio era permitido e não ordenado, né? Como disseram os fariseus, porque mandou Moisés dar carta de divórcio. Não, era uma permissão, tá? Não era um mandamento, era diferente. Então a versão do irmão Orlando diz se encontrar nela coisa feia. A minha diz se encontrar nela alguma coisa vergonhosa. Outras versões dizem se encontrar alguma coisa indecente. Então aí surgem as interpretações da lei, né? E agora, o que é coisa vergonhosa? O que é coisa indecente? O que é coisa feia? Se a mulher for feia, pode pedir a mulher? Né? Então porque tem homens que são, até hoje, né, são assim. Casa, moça, bonitinha e tal, aí vai envelhecer a lei da gravidade é para todo mundo, eu costumo dizer, né? Então, aí lógico, vai ficando mais gordinha, vai ficando mais com cabelinho branco, vai, né? Acha outra mocinha lá mais bonitinha, quer trocar. Até hoje, né? Ah, não, minha mulher é feia, barangou, né? Tem homem que fala assim. E quer trocar de mulher. Né? Então, até hoje tem homens que pensam dessa forma, infelizmente. E qualquer motivo? Ah, porque a mulher está feia, ah, porque a mulher queimou a comida, ah, porque a mulher colocou um móvel aqui, não era para colocar. Então, qualquer coisa, o que é considerado coisa decente? O que é considerado coisa vergonhosa? Então, surgiu ali em Israel 2 escolas rabínicas, né? Tinha 2 rabinos que encabeçavam, vamos dizer assim, 2 escolas sobre essa questão na época. Um era Hillel, o rabino Hillel, que ele considerava que coisa vergonhosa, coisa indecente, seria qualquer coisa que o marido não gostasse da mulher. Né? Então, como eu disse, queimou o feijão, colocou uma roupa que ele não gostou, colocou um móvel, qualquer motivo. Tá? Esse rabino entendia que qualquer coisa que o marido achasse que era coisa vergonhosa, ele podia repudiar, se divorciar da sua mulher. E tinha outro rabino que se chamava Samai, que era da outra escola rabínica, que dizia não. Essa coisa indecente que está mencionada na lei é somente o pecado sexual, tá? Somente relações sexuais ilícitas que pode ser considerado como coisa indecente e somente nesse caso se justifica.